Olá, caros seguidores, caros alunos, caros colegas, sejam bem-vindos ao evento, né, o nosso dia master do evento Dominando a Radiologia do Zero com o tema TCE. É com prazer que eu recebo vocês aqui nesse evento, né, no último dia do nosso evento. Lembrando que no primeiro dia a gente falou sobre anatomia na TCE de crânio, e no dia subsequente, a gente falou sobre TCE, associando a fisiopatologia com os achados de imagem, desde a anatomia, né, a fisiopatologia, do processo, né, para associar as fraturas, aos hematomas, tanto extracranianos quanto intracranianos e intraparenquimatoses e extraaxiais. E assim, hoje, como prometido, né, nós estamos aqui para colocar para vocês casos reais, né, do dia a dia, como eu avalio essas imagens de pacientes que vêm com um diagnóstico, né, com uma clínica de TCE, e assim a gente vem buscar aqui como que se dá essas imagens, como é que elas vão aparecer para vocês aí no dia a dia. Dessa forma, o intuito hoje é mostrar para vocês como nós avaliamos os achados de imagem, e assim a gente fica com esse critério aí para a gente descomplicar a radiologia para vocês, tá bem? Bom, vamos lá. Nós temos o seguinte, temos que colocar que, primeira coisa que tem que ser vista, nós temos que avaliar a anatomia para poder chegar até os achados de imagem. Por isso, a gente está aqui para falar para vocês do curso Descomplicando a Radiologia, porque tem também essa parte de toda a anatomia, de todos os achados de imagem que tem dos métodos, dos principais métodos. Hoje o objetivo, né, é crânio, então vamos falar sobre a anatomia do crânio. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês e o objetivo é mostrar para vocês um visualizador de imagens que nós temos aqui, onde eu dou os laudos. Bom, nós temos aqui a avaliação de uma TC de crânio normal. Na verdade, nós estamos indo agora de caudal a cranial. Vou só trocar aqui o apontador, que os alunos preferem sempre a mãozinha, né, pelo contraste. De caudal a cranial, eu estou correndo aqui, mas vamos mostrar passo a passo. Nós temos os lobos frontais, bilaterais, direito e esquerdo, e aqui nós temos a região frontal alta e parietal alta. Lembrar aqui que nós temos os sulcos, né, que dividem tanto a questão ali do central, pré-central, pós-central, e nós descendo temos lobos frontais direito e esquerdo, parietal direito e esquerdo, e o que divide o lobo parietal do occipital é o chamado sulco calcarino, que no jovem, esse paciente tem 32 anos, esses sulcos ficam menos evidentes, como nós aprendemos a diferença do crânio do idoso para o crânio da criança, do adulto, né? Então, nós temos o seguinte, aqui nós temos a cissura silviana, direita e esquerda, e que divide a famosa ínsula, né? Que nós vemos lá na anatomia, na neuroanatomia, nós não sabemos onde fica. Lembrar que nós estamos olhando o paciente dos pés para a cabeça, consequentemente, aqui é a direita e aqui é a esquerda do paciente. Nós temos lobo temporal, direito e esquerdo, e nós vamos descer aqui e chegamos à fossa posterior. Fossa posterior, nós temos os hemisférios cerebelares direito e esquerdo. E vamos passar agora para mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo é a famosa cabecinha do Mickey, a ponte é a maçãzinha e o bulbo é a porção mais distal. Lembrando que
as estruturas de mais densa para menos densa que nós temos na tomografia. Mais denso, mais branco, e o mais preto seria o hipodenso. Mais denso de todos seria o metal, né? Que no caso de uma prótese, enfim. Depois, o osso, é isso que diferencia a tomografia da ressonância, né? O osso é bem visto na tomografia. Depois nós temos as partes o sangue na fase aguda e as partes moles com contraste. E nós temos partes moles, líquor, gordura, né, do tecido celular subcutâneo, e finalmente o gás aqui, que eu posso mostrar, inclusive, quando eu vou aqui para... Deixa eu janelar um pouquinho aqui para vocês verem. Deixa eu trocar aqui, sair. A gente janelar. E aí nós temos o gás dos seios paranasais, no caso aqui os maxilares, ok? O que eu fiz aqui? Nada mais fiz do que trocar a janela, né? E aí, quando a gente troca a janela, a gente vai diminuir aquela faixa de tons de cinza que nós conseguimos avaliar nos nossos olhos humanos, para justamente facilitar a nossa análise, ok? Vamos mostrar agora a diferença de um crânio de um adulto para um crânio de um idoso. Nós temos aqui já um paciente de 78 anos. Vejam que os sulcos são mais proeminentes, os ventrículos laterais, né? Aqui está mais fácil de mostrar. Vamos então mostrar os ventrículos laterais direito e esquerdo, terceiro ventrículo, e nós temos aqui as porções dos átrios dos ventrículos laterais, aqui cornos anteriores, átrio, e lá atrás vai ter o corno posterior do ventrículo lateral. Para os lados, nós vamos ter os cornos laterais, os cornos temporais dos ventrículos laterais, ok? Continuando, nós temos terceiro ventrículo, quarto ventrículo. Enfim, o sistema ventricular supratentorial, ele é todo ectasiado, aparentemente ectasiado, na verdade é proeminente que nós usamos, no idoso por conta da atrofia cerebral. E assim também justifica-se a questão dos sulcos proeminentes e fissuras também. E em relação à substância branca, vamos voltar um pouquinho para quem perdeu a primeira aula. Nós temos o córtex, que é a substância cinzenta, e a substância branca. Aí você vai me dizer, ué, mas a substância branca está escura? Bom, vamos explicar. Na substância branca, nós temos bainha de mielina, que contém gordura. E eu falei que uma das coisas mais hipodensas, estruturas mais hipodensas na TC, é a gordura. Consequentemente, como a substância branca profunda contém bainha de mielina, nós temos aqui uma área mais hipodensa, ok? É claro que aqui tem ainda uma outra coisa que está agravando essa hipodensidade, que é a microangiopatia degenerativa, que ocorre no idoso por conta dos microinfartos na porção menos vascularizada do crânio, que é a substância branca profunda, certo? Então, só um remember aí para vocês. Hoje eu recebi uma perguntinha de um caro aluno que assistiu a aula do Descomplicando, na verdade, do Dominando a Radiologia, e ela me mandou perguntando se realmente qual era essa estrutura aqui, e eu falei para ela que, na verdade, são os plexos coroides calcificados e a pineal, ok? Então, ela já está treinando aí as aulinhas que a gente viu aqui na semana do Dominando a Radiologia do Zero, ok? Bom, vamos passar agora para um outro casinho, agora para os casos alterados, né? É o que vocês querem ver. Então, nós temos um paciente idoso, vítima de queda da própria altura. E ele evolui com desorientação. E olha o que nós temos. Nós temos uma tomografia computadorizada do crânio no plano axial. Olha o que eu estou falando aqui para vocês. Lembram que eu falei que ia treinar vocês para a prova de residência? Então, vamos lá. A tomografia computadorizada de crânio, plano axial, filtro de parênquima cerebral. Nós temos
coleções extradurais, ou melhor, subdurais, perdão, na convexidade frontoparietal direita e esquerda, ou seja, frontoparietal bilateral. Vejam que eu falei convexidade. Por conta dessa palavrinha, já quem vai ler subentende que isso está fora do parênquima cerebral. E mesmo assim, eu também já falei lá que são coleções subdurais. Eu podia não ter descrito isso, né, para não dar spoiler. Mas a gente já consegue ver que essa imagem aqui, essa alteração, ela está em forma de banana, né, de semilua, e não de lente biconvexa como um limão. Consequentemente, esse é um hematoma subdural. E mais uma coisa que a gente tem que prestar atenção, os hematomas subdurais, eles estão abaixo da dura. Consequentemente, eles não se prendem às fixações da meninge na sutura, como o hematoma epidural. E assim, o hematoma epidural, ele respeita as suturas. Já o subdural, que é o nosso caso, não respeita as suturas. Ele pode chegar quase toda a metade da convexidade mesmo. Consequentemente, a gente tem aqui hematomas subdurais bilaterais num paciente idoso, que é o hematoma mais comum nessa faixa etária. Uma coisa interessante é mostrar para vocês que a gente tem que pode fazer essa medida para o neuro, né? Para avaliar a espessura desse hematoma. E tem que falar outras coisas que são os achados associados, que a gente falou da alteração especificamente, né? Que é o hematoma subdural, ele está exercendo um mínimo efeito de massa sobre o parênquima cerebral, um leve apagamento dos sulcos. Toda estrutura que está dentro da calota craniana, ela vai exercer efeito de massa sobre o parênquima cerebral, né? É claro que, dependendo do tamanho, vai exercer mais ou menos, e um subdural laminar não vai ter dimensões para exercer um efeito de massa importante no idoso, por conta da atrofia cerebral. Mas quanto maior esse efeito de massa, mais edema vasogênico vai ter, que é o edema associado a essas estruturas que exercem efeito de massa, e apagamento dos sulcos corticais. E esses achados, eles corroboram para as coisas que a gente não quer ver, que são as herniações, certo? Dando continuidade, a gente tem que justamente falar se há herniação ou não para o colega, né, que vai receber o laudo, né? Ou, na verdade, no caso de vocês pensem no seguinte: não quero ser radiologista, mas o problema aqui não é que você precisa ser radiologista. O radiologista é o último que vai ver esse exame. Quem vai ver o exame primeiro é você. E assim, você que vai ligar para o neurocirurgião e vai passar o caso. E aí, como é que você vai passar o caso se você não sabe olhar a imagem? Por isso o objetivo nosso aqui, certo? Bom, vamos ver aqui que tem gente fazendo as perguntinhas. Pode rolar aí para mim ou mostrar aí para mim, ou equipe, por favor? Certo, tem uma perguntinha aqui. Quais as principais patologias que podemos identificar nas radiologias de cabeça? Vamos lá, na verdade é assim. Existe uma diferença de cabeça e pescoço para neuro na radiologia. Quando a gente é só questão de nomenclatura. Cabeça e pescoço para a gente envolve face e pescoço, né? Tem até uma subespecialidade sobre isso. E neuro, aí tem os achados relacionados à região encefálica, né, ao sistema nervoso central e periférico. Então, nós estamos avaliando, no caso, dando uma avaliação de neuroradiologia, né? Seria falando assim. Mas, em relação à neuroradiologia, existem várias alterações que podem aparecer. Hoje, a gente está focado no TCE. O TCE e o AVC são as principais alterações que vocês vão pegar na prática médica, né? Mas o AVC vai se manifestar como hipodenso, que é a próxima pergunta que eu acho que vai ter aí. E o hematoma agudo, o sangue na fase aguda,
é denso, é branco. E é essa a próxima perguntinha. O hematoma antigo aparece mais claro ou mais escuro na imagem? Mais escuro. De acordo com a passagem pelos produtos da degradação da hemoglobina, o sangue vai ficando de mais denso a mais hipodenso, até chegar numa fase tão crônica que vai ficar parecido com a densidade do líquor. E aí a gente tem que usar, inclusive a gente falou na aulinha de ontem, a ressonância magnética na sequência FLAIR para poder fazer o diagnóstico diferencial. Mas, na prática, vocês vão ver mais o hematoma mesmo hipodenso, mas tendendo a ISO, e os densos. Aqui ainda está levemente denso, né? Mas a gente vai ver um que está mais crônico que esse, e aí ele tem uma densidade menor. E, para quem quer mais spoiler aí, quer mais informações, na verdade, esses são spoilers, né? Da questão de RM, de crânio, aí a gente tem lá no curso Descomplicando a Radiologia para não dar um tilt aí na cabeça de vocês em relação a TC de crânio e não confundir lá com ressonância. Então, repetindo, TC de crânio, o sangue na fase aguda, ele é denso. E na fase subaguda, ele vai tendendo a hipodenso, ok? Isso na TC. Bom, vamos para o próximo casinho. Então, aqui a gente tem um paciente já mais novo, jovem, vítima de trauma. Na verdade, foi politraumatizado, né? Tem até TC de tórax, enfim. E ele evoluiu foi um acidente automobilístico, ele evoluiu com perda da consciência no momento do trauma e agora está desorientado, levemente desorientado. E aí pediram a tomografia para a gente avaliar. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma TC de crânio de um paciente jovem. Consequentemente, paciente jovem, deixa eu só trocar o pointerzinho aqui. Pronto. Paciente jovem, ele tem os sulcos menos proeminentes. Então, vamos escanear a caudal olhando todas as imagens. Olha os ventrículos laterais como estão bem afilados, mas normais para a faixa etária do paciente. E aqui nós temos já alguma coisa diferente. Como é que eu avalio imagem? Quando você tem uma estrutura que tem bilateralidade, você compara bilateralidade e simetria e procura. Você sabe que o córtex ele é um cinza, mas menos cinza que a parte da substância branca. Só que aqui tem uma coisa, algo mais hipodenso em ambos os lados e mais denso aqui. Então, nós, na verdade, vou dar só uma janeladinha para melhorar. Nós temos uma área espontaneamente densa em situação córtico-subcortical bilateral associado a uma hipodensidade em sua periferia que se estende à substância branca profunda nos giros retos, que é a porção do lobo frontal em situação mais baixa. Eu não sei, eu posso não saber que isso aqui é giro reto, mas agora vocês, meus caros alunos, sabem que giro reto está ali na parte basal, na parte mais inferior dos lobos frontais. Caros alunos, a gente falou ontem, sempre que tiver politraumatismo, olhem essa região, porque é a região que tem muitos acidentes ósseos e, consequentemente, o parênquima cerebral, quando a cabeça chacoalha, ele vai ao encontro dessas, na verdade, de encontro, né? De encontro é ruim, ao encontro é bom. De encontro a essas estruturas que são os acidentes ósseos que nós temos, certo? Ou seja, nós temos aqui, na verdade, um hematoma tanto acometendo ali o intraparenquimatoso quanto filiforme aqui, ó, subdural, laminar, e esse intraparenquimatoso está exercendo um efeito, um edema vasogênico, que pode também ser uma concussão associada
né, pelo mecanismo do trauma. O hematoma intraparenquimatoso é justamente um fruto de uma concussão cerebral. E aqui, então, nós temos esse achado de imagem. O que vai acontecer com esse paciente? Com o passar do tempo, essas alterações vão ficando hipodensas, vai diminuindo o edema e aí vai tendendo à cronicidade. Consequentemente, toda alteração que agride o neurônio vai culminar numa encefalomalácia. E essa encefalomalácia, ela se manifesta com uma área hipodensa com a densidade similar à do líquor, que é uma densidade diferente dessa, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas antes de passar para lá, eu quero mostrar um outro filtro aqui, que daí a importância de vocês colocarem, dos motivos pelos quais você tem que colocar a indicação do exame no pedido médico, para a gente orientar direitinho o exame, o protocolo correto para o seu paciente. E quando vocês colocam TCE na indicação, o técnico ele já sabe que tem que fazer esse filtro, que é um filtro de osso, para eu olhar o osso e ver se não tem nenhuma fratura. E como eu vou? Eu vou de cranial, perdão. Deixa eu só tentar janelar aqui para vocês. Deixa eu tentar ajeitar aqui para os botõezinhos ficarem melhor para eu trabalhar com vocês. Vou botar o botão direito para cá. E aqui o botão esquerdo. Pronto. E aí eu vou fazer aqui. Então, aqui nós temos uma sutura, né? Que é a sutura que fica ali na linha média. E aí nós temos a sutura sagital, enfim. Então, nós temos as suturas que ficam na sua topografia anatômica habitual. E essas suturas, elas são geralmente em zigue-zague, como vocês perceberam ali, né? E elas respeitam a anatomia e geralmente são bilaterais, exceto a sagital, a do meio, né? Que é mediana e não tem bilateralidade, mas elas geralmente são simétricas, né? Tem de um lado, tem do outro. E assim eu acompanho toda a parte óssea e vejo se tem fratura ou não. O importante não é a fratura em si, né? É o que está dentro do crânio, mas é claro que a gente vai olhar todo o conjunto para vocês, certo? Voltando aqui, então, nós temos, para finalizar, vou colocar num sagital aqui, que vocês estão mais acostumados, um paciente com uma lesão, né? Em outras palavras, um hematoma subdural, laminar, bilateral, associado a hematoma intraparenquimatoso e edema vasogênico na região dos giros retos aqui, né? Retos e nos lobos, consequentemente, nos lobos frontais. Ok? Então, mais uma vez, está aqui. Esse aqui é um nível hard, né? A gente foi para o nível easy, agora a gente está no hard. E como é que fica esse paciente com o passar do tempo? Quando o paciente tem um passado de trauma, ele vai tender a ficar com essa alteração. Vocês viram que a densidade caiu, ficou bem mais hipodenso, com uma densidade similar à do líquor? Então, parem, líquor, aqui no ventrículo lateral e aqui na topografia do parênquima cerebral no lobo frontal, ok? E nós temos, então, essa área hipodensa ali nas bases do giro reto, bilateral. E isso é compatível com encefalomalácia, ou seja, os hematomas eles vão ficar bem hipodensos e a área agredida intraparenquimatosa também, ok? Mais alguma perguntinha aí? Ah, não, é só a Maiane estava respondendo.
Próximo casinho. Vamos começar aqui. Nós temos que a tomografia pode avaliar tanto as partes moles extracranianas, a fratura, no caso, o osso, né? E também as estruturas intracranianas, seja ela extraaxial ou intraaxial. Extraaxial, lembrem-se que na aula eu falei que é o que está fora do parênquima cerebral. E intraaxial é o que está dentro do parênquima cerebral, ok? Nós temos um paciente, 40 anos, vítima de trauma contuso na região posterior do crânio. Então, vejam o que aconteceu. Ele tem um aumento importante das partes moles extracranianas aqui, na região occipital, né? Na verdade, vai até parietal, occipital bilateral, notadamente ali em situação mais alta, né? E esse hematoma subgaleal, ele é o famoso sinal da seta. Ele aponta para onde eu tenho que procurar a alteração que está dentro do crânio também. Quando tem um hematoma subgaleal, eu vou procurar se tem fratura ali junto daquela região e se tem hematoma tanto epidural, que é comum de região de golpe, como nós aprendemos ontem, e o subdural também pode ser na região de golpe. Ele pode ser tanto na região de contragolpe e de golpe. O que eu quero dizer com isso, para quem perdeu a aulinha de ontem? A região de golpe é onde o trauma foi direcionado, né? Onde houve a contusão, de fato. E a região de contragolpe é quando a cabeça chacoalha e aí o parênquima cerebral faz, né? Vai de encontro aos acidentes ósseos, como a gente falou, pela questão de a inércia ser diferente da calota craniana e do parênquima cerebral. Então, lá dentro, os encéfalos chacoalham quando a cabeça vai de trás para frente e vice-versa. E assim, diante dessa informação, eu vou olhar e buscar aqui se tem fratura, né? Não tem fratura. A gente procura, pode ir de frente para trás ou de trás para frente. Ah, professora, não consigo entender essa anatomia. Aí você pode ir para outro plano. É só apertar o plano de reconstrução. É claro que na maioria das vezes vocês vão receber a imagem impressa, mas muitos serviços também têm esses visualizadores para vocês olharem as imagens. Inclusive tem serviços que oferecem remotamente o acesso também. E aqui é num plano coronal para a gente ver se há alguma fratura, né? Não há fratura. Existe ainda a possibilidade de você fazer uma reconstrução 3D. Mas o 3D, na verdade, a gente usa mais em paciente pediátrico. Na faixa etária adulta, a gente consegue verificar bem, porque as suturas estão fechadas, né? Aqui, agora, eu vou olhar, buscar se tem alguma hematoma naquela região de golpe. E buscar se tem hematoma tanto epidural quanto subdural. Não tem nenhum hematoma, né? Como é que eu sei que não tem hematoma? Tá tudo hipodenso em relação à região do líquor e também não tem nada exercendo efeito de massa. Agora eu vou procurar na região de contragolpe, né? Que seria mais ou menos aqui anterior, se tem, ou nos lobos temporais, quando a cabeça dele bateu, não chacoalhou e não deu alguma lesão na região de contragolpe. Aí vocês vão me perguntar, mas tem uma área densazinha aqui. Caros alunos e caros colegas, essa área densa, ela não está espontaneamente densa como um sangue. Isso aqui é bem comum em pacientes mais idosos, pode ter depósito ali cálcico. Existe uma doença chamada doença de Farr, que também dá depósito cálcico aí. Mas, na prática, isso aqui usualmente não tem significado clínico nenhum, essas calcificações nas regiões nucleocapsulares, tá? Então, cuidado para não achar que é sangue. Quais são os locais mais comuns de ter sangue em pacientes vítimas de trauma, né? Ali, aquela região nucleocapsular, é mais comum de ter sangue por encefalopatia hipertensiva, um AVC hemorrágico. Mas aqui, no trauma, nós temos nas regiões dos lobos temporais,
pode ter, né, uma concussão. Temos no giro reto, que a gente já viu, que é na base dos frontais, né? E lobos frontais e parietais também. Essas são as regiões mais comuns de golpe. Occipital também pode acontecer, principalmente no contragolpe, né? Que eu estou me referindo. Na região do golpe também pode ser occipital pelo motivo supracitado, né? Que a gente já tinha previamente citado, que era a questão da região do hematoma subgaleal ser na região do golpe. Consequentemente, a gente descartou que esse paciente tem algum hematoma intraparenquimatoso ou subdural ou epidural. E aqui eu liberar com orientações para o paciente, né? Aí, no caso, precisar suturar alguma coisa, enfim, avaliar o paciente nesse sentido de observação. Vamos pegar um outro casinho agora, de um paciente de 27 anos. Opa, esse aqui eu já abri, né? Vou abrir esse aqui. Paciente de 83 anos, vítima de trauma, queda, na verdade. Ela veio para mim, ela tinha, né, um hematoma importante, e foi fazer uma TC de face. E aí a gente também decidiu fazer TC de crânio porque ela estava desorientada. E aí nós temos uma área espontaneamente densa, em situação córtico-subcortical, com extensão à substância branca profunda, parietal, né? Parieto occipital, na verdade. Ó. Aqui é o famoso suco calcarino, né? Então, parieto occipital esquerda. Eu falei para vocês que a gente compara bilateralidade e simetria. E como é que eu faço isso? Vamos lá de cima para baixo. Então, aqui um crânio de idoso, está bem proeminente os sulcos, mas aqui está apagado e está aparecendo uma área impodensa. Aqui o sulco está bem evidente, mas aqui está apagado. E aí começa a área espontaneamente densa. Então, o que é essa área menos densa em volta da área espontaneamente densa? É o edema vasogênico. Nós temos um hematoma intraparenquimatoso com edema vasogênico, ocasionando apagamento dos sulcos corticais, bem como do átrio do ventrículo lateral esquerdo. Aqui nós temos o direito, o átrio bem proeminente do idoso, e o esquerdo está totalmente apagado, pelo efeito de massa que as estruturas exercem. Dando continuidade à nossa avaliação, vamos ver se tem risco de herniação. A herniação que nós podemos olhar aqui é a subfalcina. Como eu avalio? Vou apagar aqui e construir com vocês. Esse aqui já está o sinal da cola aí, a colinha, né? Aqui nós temos a foice. Okay? Temos o septo, que divide, né, no meio. E temos o septo pelúcido, que ele determina as estruturas da linha média. Só que essas estruturas da linha média estão afastadas da situação mediana propriamente dita. Por quê? Por conta do efeito de massa que o edema está gerando, né, sobre as estruturas encefálicas. E assim, há um desvio das estruturas da linha média para o lado contralateral. Isso é chamado de herniação subfalcina. E a gente mede essa distância até da foice cerebral até o septo pelúcido para poder passar para o neuro quantos milímetros tem de herniação subfalcina, para quanto maior essa espessura, maior é o edema que o paciente tem. E é isso, então, um fator prognóstico para o paciente. Outra coisa que a gente tem que olhar é a cabecinha do Mickey. Vamos voltar aqui comparar um exame normal aqui com esse atual. Vou tentar abrir os dois aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. Bom, nós temos aqui o exame normal. Vou colocar desse lado. Olha a cabecinha do Mickey, que fofa.
Então, são as orelhinhas do Mickey aqui, né? A cisterna perimesencefálica, mesencéfalo. E desse outro lado, vejam que a cabeça do paciente vai vir, quando o exame vem assim, gente, é porque foi super difícil de ser feito. O paciente com certeza estava rebaixado o nível de consciência, está desorientado, que esse artefato de movimento, ó, endurecimento do feixe, então é que realmente o paciente estava difícil mesmo do ponto de vista clínico de fazer o exame. E aí nós temos, deixa eu só pegar um filtro mais fino aqui, para a gente poder, uns cortes mais finos, mostrar. Olha a diferença. A orelhinha do Mickey desse lado está apagada. Então, a gente tem apagamento das cisternas perimesencefálicas, há um risco também de herniação para esse paciente. E a gente tem que levantar esse alerta, essa bola, e esse paciente urge, né, que a gente fale com o neurocirurgião, ok? Agora vamos para um outro casinho. Ó, esse aqui é um paciente pediátrico já. Olha a diferença. Isso aqui é uma reconstrução 3D para ajudar a gente na questão das suturas, né? As suturas estão abertas e aí a gente consegue ver todas as suturas aqui do ponto de vista anatômico. E o paciente pediátrico, ele tem um crânio diferente do paciente adulto. O crânio do paciente pediátrico, ele ainda está tendo a migração neuronal, ainda está como é que eu vou falar, né? Não é desenvolvimento, mas maturação. Essa é a melhor palavra. Então, esses sulcos dele são um pouquinho diferentes dos sulcos do paciente mais adulto, né? E nós temos um bebê que caiu do berço, é muito comum cair do berço, né? Aí ele realmente perdeu a consciência, enfim, e aí ele foi levado para fazer tomografia. E nós temos aqui um hematoma subgaleal, e lembrem-se que há o sinal da seta, né? No hematoma subgaleal. Então, opa, eu tenho que olhar melhor aqui. Esse aqui é nível hard também. Dica, comparem a adjacência, ó. Tá tudo hipodenso aqui, porque, como eu falei, os sulcos do bebê são diferentes, né? Aqui é um bebê de 10 meses, eles são diferentes a proeminência deles. E aí, tudo hipodenso. Quando você chega aqui, tem uma áreazinha laminar hiperdensa aqui, espontaneamente densa. Ok? Então, tem um hematoma extraxial aqui, que ele é laminar, mas existe. Vamos ver se tem fratura? Dica, comparem um lado com o outro, porque as suturas são simétricas. Então, tem uma sutura aqui, tem uma sutura aqui, sutura aqui, sutura aqui. Vejam que é meio irregularzinha, né? Ela não é linha. E tem alguma coisa aqui que não tem aqui. E essa coisa aqui, ela é linear, ó. E ela tá só desse lado, ela não tem do outro lado. E tá na região do golpe. Isso, caros alunos, é uma fratura. E esse paciente tinha realmente essa fratura. Que nem no 3D ficou tão bonito, mas está aqui ela, quanto no filtro o filtro sem ser com reconstruções 3D, né? Na parte do exame mesmo preto e branco ali, bruto, que a gente chama, certo? Vamos vir aí a função do 3D e de paciente pediátrico. Dica, olhem a anatomia e vejam. Fratura, deixa eu voltar lá. A fratura, ela é linear. Ela não é zigue-zague. E ela não é como aqui, ó. Aqui é zigue-zague, meio irregularzinha. E ela tem dos dois lados. Ó, isso aqui é sutura. Mas fratura, ela não vai ter um espelho aqui do outro lado, né? Muito raro a pessoa fraturar de um lado e do outro igual. E aí ela é mais linear. E, última dica, pode olhar no 3D se for paciente pediátrico, que ajuda mais. Certo? Próximo casinho. Essa daqui foi a paciente que eu falei. 87 anos ela veio com a indicação de fazer TC de
face, porque ela tinha um hematoma periorbitário bem grande, realmente tinha uma equimose importante. E aí, olha o que eu vi na janela de partes moles do exame da face. Ela realmente não tinha, tinha uma fratura aqui nos seios maxilares. Como é que eu olho? Comparo um lado com o outro. Deixa eu ajeitar aqui, que a cabeça dela também estava torta. E aí, para quem não é acostumado, fica mais difícil para entender. Isso aqui eu vou só ajeitar para mostrar para vocês no plano meio simétrico, né? No mesmo nível, que ela também estava desorientada para fazer esse exame. E aí, olha o que vocês estão vendo. Tem uma fratura cominutiva nos limitantes ósseos laterais do seio maxilar posterior. Isso aqui moteado é gás, né? Ela teve uma laceração também aqui nas partes moles. E isso aqui que está fazendo nível líquido, o normal é ter gás dentro do seio paranasal, do seio maxilar. E aqui tem um conteúdo com nível líquido. Isso é hemocinos. É sangue dentro da cavidade do seio paranasal, né? Ok? Mas o problema maior dela não é esse aí. O problema maior dela era no crânio. E aí eu falei com um colega, ó, vamos fazer uma tomografia do crânio que ela tem hemorragia. Aí vocês vão me falar qual é a hemorragia. Olha só. Ela já tinha um relato de um AVC prévio, né? Ela já tinha uma sequela, que também vai culminar numa encefalomalácia, como eu falei para vocês. E aí vocês vão me dizer, tá, mas como é que eu não sei que isso é um AVC agudo? Dica, não está exercendo efeito de massa sobre o ventrículo lateral, ele está repuxando, retraindo. Então, isso aqui é antigo, não tem, tá hipodenso demais, similar ao do líquor. Então, isso aqui é o AVC antigo dela, não tem nada a ver com a história atual. E agora a gente tem áreas espontaneamente densas em situação subcortical com extensão à substância branca profunda, frontal direita com área hipodensa em adjacência, que é o edema, né? Além disso, tem uma junto ao esplênio do corpo caloso, eu vou mostrar no sagital, que fica mais fácil para vocês, e tem sangue dentro do ventrículo. O ventrículo não é hipodenso? Tem um negocinho denso aqui, deixa eu melhorar a imagem para vocês. Aqui, ó. Tem sangue aqui dentro dos ventrículos. E nós temos aqui também bem perceptível. Então, nós temos uma paciente que tem tanto hematoma intraparenquimatoso quanto hemoventrículo. E no sagital, para vocês verem que aquela região é do esplênio do corpo caloso. Então, no sagital, nós temos o joelho do corpo caloso, o corpo do corpo caloso e o esplênio do corpo caloso. Vocês vão falar assim, essa imagem está difícil, mas é porque é uma idosazinha que estava desorientada, mas é isso, ó, joelho, corpo do corpo caloso e esplênio do corpo caloso nessa região e o hematoma. Ok. Mais um casinho, então, que a gente viu que essas regiões aqui afetadas foram tanto na região de golpe quanto contragolpe, e essa paciente provavelmente também tinha lesão axonal traumática, porque lesionou esplênio do corpo caloso. Foi conteúdo que a gente falou ontem, inclusive. Para isso tem, né, já o hematoma subgaleal e periorbitário que nós tínhamos falado, e um casinho que vocês viram hemoventrículo também, certo? Bom, interromper o compartilhamento um pouquinho aqui e mostrar uns casinhos fresquinhos de hoje, dessa semana passada que eu laudei. Deixa eu abrir aqui. Então, nós temos todas essas informações, caros alunos, são fundamentais de vocês avaliarem, né? Desde
Região, mecanismo do trauma. Pelo mecanismo do trauma, eu sei, bateu a cabeça aqui do lado ou aqui na frente. Vocês viram que tinha um hematoma intraparenquimatoso naquela paciente na região frontal. E o trauma deve ter sido grande, que deu até uma lesão axonal traumática também, né? E assim a gente vai verificando pelo mecanismo do trauma e avaliando. Sinal da seta, tem hematoma subgaleal, tem fratura. Então, olha se não tem hematoma epidural associado, se não tem hematoma subdural associado, e assim sucessivamente. Vou compartilhar novamente aqui a minha tela para vocês. Bom, nós temos aqui uma paciente, gênero feminino, jovem, vítima de trauma, né, na região periorbitária e trauma contuso, né? Ela tinha uma equimose realmente na região ali da face. E vejam o seguinte, o que a gente já está vendo aqui? Tem um aumento das partes moles na região frontal, né, extracranianas. Então, eu tenho um hematoma subgaleal aqui. Ou seja, tenho que olhar bem essa região em busca de hematomas epidurais e subdurais. Como é que eu olho? Compara bilateralidade e simetria. Deixa eu melhorar a imagem para vocês. Pronto. E aí, vou de cranial a caudal procurando, comparando um lado com o outro. E ela não tem. Agora, olhei parênquima, ok. Vamos olhar agora osso, né? Ela pode ter fraturado e não necessariamente tem um hematoma. Então, a gente já ficou mais tranquilo que hematoma não tem intracraniano. Mas vamos ver se tem fratura? Então, já tem uma coisa diferente aqui que não tem, que é desse lado normal. Tem um preenchimento aqui dos seios paranasais. Mas isso aqui pode ser algo antigo. Ela pode ter uma sinusite, uma sinusopatia, né? Sinusite não, porque vocês aprendem no curso Descomplicando que sinusite tem que ter nível hidroaéreo. Então, ela tem um espessamento mucoso do seio maxilar. Mas vamos continuar. Tem que subir, né? O hematoma era aqui. Então, vamos subindo, subindo, subindo. Deixa eu janelar aqui. Descendo. E aí a gente vai procurar em outro plano. Então, olha um lado. E olha o outro. Pronto, encerramos a avaliação. Ah, professor, isso aqui. Não, gente, isso aqui é impressão vascular. Vê que continua, ó. Não é fratura. Para ser fratura tem que completar, né, a solução de continuidade em relação à díploide. Não é. Próximo casinho. Esse aqui é uma paciente de 84 anos. Saiu aqui, acho que não está aparecendo para vocês. Agora sim.
paciente de 84 anos, vítima de trauma também na região periorbitária, também tem um hematoma periorbitário, perdão, e tem um conteúdo denso no interior do seio maxilar esquerdo. Então, ali certamente já tem uma fratura, mesmo no filtro de parênquima, eu já vejo que tem uma irregularidade aqui nesses limitantes ósseos do seio maxilar. Descendo, eu vejo que tem um hematoma também subgaleal extensivo aqui ao lobo frontal, e eu vejo uma coisa aqui que chama atenção. Olha os sulcos, eles são hipodensos, não é isso? Porque tem líquor. Agora, quando eu tenho, deixa eu dar um zoom aqui, um conteúdo denso no interior dos ventrículos e também, ou melhor, dos sulcos, ali é uma região da subaracnoide. Então, ali é um hematoma subaracnoide. E aí, consequentemente, eu fecho que essa paciente tinha um hematoma subaracnoide, além, ou subaracnoideu, como vocês preferirem, além do hematoma subgaleal. Vamos agora para o filtro de osso, para ver se a gente mostra lá a fratura do seio maxilar. Então, nós temos aqui, esse é o lado normal, e realmente tem um traço de fratura, tem uma linha aqui, e está desalinhada, inclusive, nessa região, ó, e formando hemocinos. Uma coisa que chama atenção é o gás, também aqui nas partes moles, né? Mesmo ali periorbitárias, e aí então fala a favor de solução de continuidade para essa região. Comunicou gás com uma região que não tinha. E, consequentemente, a gente também tinha a fratura ali do seio, dos limitantes ósseos do seio maxilar nessa paciente. Ok? Bom, caros alunos, a parte de seios da face é um outro mundo também. Voltando àquela questão lá da cabeça e pescoço, né? Cabeça e pescoço, a gente tem um mundo também. E como eu falei, neuro, tem várias doenças. Essa semana a gente falou de TCE. Nós temos também a parte de pescoço, que aí tem tumores dessa região, tem linfonodos, tem alterações no tórax, etc. Então, são várias as patologias, são várias as doenças. E, a pedidos de muitos colegas, de muitos médicos, a gente faz essa educação continuada no intuito de explanar para vocês e compartilhar com vocês algumas das situações que vocês vão estar lá sozinhos na prática médica e vão precisar de um auxílio no sentido de conduzir aquele paciente, primeiramente, antes de tudo, pedir o exame de forma adequada. Para isso, a gente tenta com esses movimentos que eu faço ajudar vocês. É claro que radiologia é um mundo, né? Mas, diante dessa situação, existe o curso Descomplicando a Radiologia, que eu já apresentei para vocês, e eu declaro hoje, convido vocês para essas vagas que estão. Vou abrir uma nova turma, vou abrir hoje, estou lançando hoje um novo curso Descomplicando a Radiologia, a pedidos, essa é a nossa terceira turma, a pedidos de vários colegas, a gente está abrindo essa nova turma, e eu convido vocês para conhecerem o curso Descomplicando a Radiologia. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês verem quais são as vantagens, como é o curso em si, né? Como ele se dá. Nós temos que o curso ele tem uma plataforma que é a Hotmart. Nessa plataforma você tem acesso de forma online à parte de
todo o nosso material, que é dividido em módulos. Os módulos nós temos, são vários, desde ultrassonografia, deixa eu fechar aqui, ultrassonografia, raio-x, tomografia, ressonância, princípios de cada um, etc. E aí, em cada módulo, tem várias aulinhas, que são os princípios de ultrassonografia, tem tutoriais, aulas práticas, que eu mostro casos, material didático que nós elaboramos, meus estagiários e eu, e, consequentemente, esse material é uma revisão das principais coisas que nós temos que saber enquanto médicos generalistas, médicos especialistas e acadêmicos de medicina. E a gente sabe que os tratados de radiologia são muito extensos e não são voltados para a academia, né? Para médicos da assistência. E nesse intuito, então, a gente montou o curso. Além disso, a gente tem exercícios de ultrassonografia, de TC, de raio-x. Em cada término de módulo, vocês têm conteúdo para treinar vocês para a prova de título, para a prova de residência, para as provas práticas e teóricas, porque a imagem está caindo muito. E nós ainda temos o resumo em lettering de cada material, a gente tem um resumão, então tem o material didático ainda tem o resumo. E assim, então, tem vários conteúdos, são mais as aulas ficam gravadas e são mais de 100 horas de aula de conteúdo que vocês têm 2 anos para assistir de forma paulatina, não precisa ser de forma desesperada, então você que faz o tempo. E mesmo ainda, pela questão da falta de tempo, para otimizar o tempo, a gente vai organizando o estudo para vocês. A gente lança um planner, manda junto com o curso um planner para você organizar seu tempo e ir estudando de forma saudável, porque eu falo, não é uma parte de nenhuma, não é crítica, mas eu também era assim. Quando eu comecei a medicina, eu estudava errado a anatomia. Por quê? Porque eu queria decorar tudo e não é assim que funciona. A gente tem que saber para que funciona aquela estrutura, qual é a sua importância, etc., que isso vai ficando mais palatar o aprendizado. E dessa forma, então, a gente também organiza um planner para ensino de vocês. E vocês podem assistindo, como eu falei, no tempo de vocês. Existe quem tem, eu sei que tem colegas aqui também assistindo, e os colegas que pediram, inclusive, que eu fizesse esse curso, assim como alunos que não tinham oportunidade de rodar comigo na Universidade Federal do Acre, pediram também para montar esse curso, e aí foi tão bem sucedido que o pessoal pediu bits. E para acadêmicos, a gente está dando, desde que comprove, né, que acadêmico tem lá a questão do valor com desconto, e para os 10 primeiros também, além desse curso aqui, do curso Descomplicando, nós temos também o curso de anatomia geral e anatomia radiológica. Na verdade, anatomia geral do abdômen, eu falo tudo de abdômen, uma aula de abdômen, que eu sou um fã de abdômen, e também tem a de anatomia radiológica. Então, os 10 primeiros ganham esse curso em conjunto. É o último momento que eu vou lançar esse curso como bônus aí. E para os 5 primeiros médicos também, aí no caso médicos, né? Eu conversei com o Pedro, que o pessoal também tem elogiado muito o meu Instagram, pela interação, etc., que a gente faz uma educação continuada boa lá. E aí, então, para os 5 primeiros médicos, eu consegui convencê-lo aí de conseguir uma consultoria de marketing médico para poder orientar de forma saudável e ética a trabalhar nas redes sociais. Ok? Então, é isso, e eu acho que é fundamental vocês terem esse conteúdo no sentido de não ser uma aula pontual, como vocês assistiram aqui. Eu vi que tem muitas dúvidas acerca de coisas que eu não consigo me estender, e aí o curso é nesse sentido aí de ajudar vocês para quem tiver interesse em se aprofundar em outras áreas, em outros tópicos. Vai desde Covid, eu falo de casos de Covid, etc. Tem tirar dúvidas,
tem momentos comigo, tem grupos de WhatsApp que tiram dúvidas comigo, me mandam os casos, e a gente tem também encontros para discutir casos, dos meus casos de banco de arquivo de imagens, tá bem? E, finalmente, tem muita gente me procurando para ser meu estagiário. Eu vou abrir aí a oportunidade para quem é do curso Descomplicando, que se exaltar, se sair bem, tiver interesse em rodar comigo lá para ser meu estagiário e morar aqui no Acre, lógico, né? Porque esse curso é para todo o país. Aí também tem essa oportunidade. Mas mesmo quem não mora aqui no Acre, não fique triste, porque os casos a nossa equipe a gente separa, fica lá no banco de arquivos, lógico que a gente guarda, né, a identidade do paciente, não vai ver, não vai mostrar isso. E aí a gente anonimiza e mostra os casinhos para vocês, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Isso é como eu avalio, como vocês têm que avaliar. E montem lá, botem lá o like de vocês lá no Instagram. E lembrem-se de indicar aí para vocês as aulinhas. Tem a aulinha do canal também do YouTube. E sintam-se abraçados e espero que vocês tenham gostado aí do evento, tá bom? Não tendo mais perguntas, tem mais perguntas aí, equipe, que eu estava aqui me estendendo para ver se alguém tinha mais perguntas. Eu acho que encerraram as perguntas. Lembrando que a lista de inscrição está aí liberada para vocês. E sintam-se abraçados. E eu espero que tenha elucidado as dúvidas de vocês. E contem comigo para descomplicar a radiologia sempre que possível, tá bom? Abraços e obrigada pela audiência.